Quer descobrir qual que é a melhor bebida proteica, mas fica perdida na hora que vai para o supermercado e vê aquele tanto de opções? Pois fica nesse vídeo que eu ranqueei as top 5 melhores bebidas proteicas para te ajudar a emagrecer e eu tenho certeza que todas essas marcas tu encontra aí na tua cidade. Oi, seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Mariana Madaloso, sou nutricionista especialista em emagrecimento e saúde da mulher. E hoje eu quero falar assim dessas bebidinhas proteicas que surgiram aí, né, com a promessa de serem uma forma mais prática da gente conseguir bater a meta de proteína e também de trazer mais saciedade naqueles lanches intermediários que para quem quer emagrecer, a gente sabe que ajuda muito. Já falei disso mais vezes aqui no canal. A gente começou a ver no supermercado o YoPRO da Danone, depois surgiu os da Verde Campo, da Piracanjuba, enfim. Hoje em dia a gente tem até mesmo as versões de bebidas vegetais, então que não tem leite, não tem lactose, então acaba servindo mais para as pessoas que têm alguma intolerância ou também para o público de veganos. Mas nesse vídeo de hoje eu vou me deter a ranquear as 5 melhores bebidas proteicas prontas para o consumo para que tu consiga fazer a melhor escolha, não só em questão de proteína, mas também de qualidade nutricional, porque sim, aqui a gente quer emagrecer, mas emagrecer com saúde. Então vamos embora? Depois eu vou querer saber nos comentários qual era o produto que tu acabava consumindo desses aqui e se a tua opinião mudou, se tu vai acabar trocando o produto aí que tu consome no dia a dia. Então vamos lá. Em quinto lugar, a gente vai ter o YoPRO de 15 gramas de proteína. Sim, logo o mais famoso, o mais queridinho, o mais popular, tá no top 5, tá no quinto lugar desse nosso ranking. E por quê? Porque na composição dele, se a gente for olhar a lista de ingredientes, ele tem amido modificado, ele é adoçado com sucralose e também ele tem uma maior quantidade de carboidrato do que de proteína na composição. E toda vez que a gente vai pensar em consumir algum alimento proteico, a gente espera que a quantidade de proteína seja mais alta do que dos outros macronutrientes, que nesse caso o carboidrato acaba ganhando da proteína em proporção nesse produto. Além disso, não sei se vocês já perceberam, mas o YoPRO de todas essas bebidas acaba sendo uma das que tem a validade mais curta. E justamente por isso que não é incomum de nós vermos no supermercado promoção dessas bebidas proteicas. Inclusive, tenho vários pacientes que me dizem que quando tá em promoção, vai lá, corre e já faz um fardinho, né, extra, aproveita a promoção, mas aqui fica o alerta, a gente tem que ter cuidado, dar uma conferida ali na data de validade para também não consumir produto vencido. Em quarto lugar, a gente tem a bebida proteica da Verde Campo com 15 gramas de proteína também. E ele tá em quarto lugar porque ele tem uma lista de ingredientes muito mais limpa do que o YoPRO da Danone. Ele não tem amido modificado na composição e ele também não é adoçado com sucralose, ele é adoçado com stevia, que é um adoçante natural, muito mais saudável e melhor para o nosso organismo. Ele é um produto zero lactose, então ele acaba servindo aí para as pessoas com alguma sensibilidade à lactose e também para dietas que fazem dietas com restrição de lactose. É um produto que vai leite, mas tem a adição da enzima. Então essa separação é importante de ser feita, porque se tu tem alergia à proteína do leite de vaca, só ter zero lactose não vai te resolver o problema. O único ponto negativo dessa bebida proteica da Verde Campo é que ainda assim, como no YoPRO, a proporção de carboidrato acaba sendo mais alta do que a de proteína. Então, se for possível, eu, se fosse tu, sugeriria de escolher o terceiro lugar. E esse terceiro lugar, ele tá ocupado pelo Whey Fit da Parmalat, com 15 gramas de proteína também. E por que que ele tá nesse lugar? Apesar de ter, sim, amido modificado na composição e ser também adoçado por sucralose, ele ganha das outras marcas justamente por ter mais proteína do que carboidrato na composição. Talvez tu esteja te perguntando por que que eu tô falando que ter sucralose como principal adoçante desses produtos acaba sendo um ponto negativo na avaliação das marcas. E eu te explico. A sucralose é um adoçante artificial que tem um poder de dulçor, ou seja, uma capacidade de adoçar os produtos, bebidas, comidas que a gente vai adicionar a ela, muito similar ao açúcar. E apesar de sim ser um adoçante que não tem caloria, ela é recomendada, ela tem um consumo considerado seguro pelos órgãos reguladores, mas a gente tem que ter algumas cautelas no consumo dela, porque ela pode sim trazer alguns desconfortos para nossa saúde. Primeiro motivo é porque o consumo de sucralose pode acabar por alterar a nossa microbiota intestinal.
A gente tem estudos que mostram, né, que a diversidade de bactérias boas acaba sendo reduzida quando a gente tem o consumo frequente da sucralose, que é um adoçante artificial. Ainda a sucralose pode aumentar a tua sensibilidade à insulina. Isso quer dizer que mesmo que não tenha calorias agregadas, o consumo frequente da sucralose pode acabar aumentando a tua sensibilidade à insulina. A insulina é um hormônio liberado lá pelo pâncreas toda vez que a gente tem uma elevação da glicose, do açúcar do sangue, e é essa insulina que é responsável por ir lá próximo da célula e abrir a porta da célula para essa glicose que está na corrente sanguínea sair e entrar para dentro da célula, evitando assim os quadros de pré-diabetes e diabetes. E a sucralose parece alterar essa resistência à insulina, ou seja, a insulina é liberada, chega lá na célula para abrir esse canal e tirar a glicose de dentro da corrente sanguínea e ela não consegue abrir. Eu brinco que é mais ou menos como se fosse um porteiro que chega para abrir a porta e a chave está errada. É basicamente isso. E ainda esse consumo de sucralose é capaz de enganar o teu cérebro. Isso porque o sabor doce sem calorias vai confundir aí o teu cérebro e pode fazer com que tu acabe por ter uma vontade maior de doce ao longo do dia e de doces reais. E obviamente isso vai dificultar o teu controle de peso e também de apetite se tu tem o objetivo de emagrecer. Mas isso é um assunto bem mais complexo que inclusive cabe um outro vídeo. Então se tu quiser, se tiver interesse que eu fale um pouco mais sobre esse consumo de adoçantes, qual que é o melhor, qual que é o pior para quem quer emagrecer, deixa comentado aqui embaixo nos comentários que daí eu vou ler e quem sabe aí eu gravo esse vídeo pra ti. Vamos continuar o nosso ranking porque em segundo lugar a gente tem o Pro Play da Italac com 15 gramas de proteína. E ele tá nessa posição porque ele tem sim mais proteína do que carboidrato, que a gente viu que é fundamental nesse tipo de produto. Ele não tem amido modificado, mas ainda assim é adoçado com a sucralose, que eu acabei de falar o porquê que não é tão legal assim. E lá vem o nosso primeiríssimo lugar pra gente saber, então, qual que é o melhor dessas bebidinhas proteicas aqui pra gente consumir sendo mais assertiva e ainda garantindo a praticidade e a facilidade de bater a meta de proteínas do dia. Mas já quero deixar aqui, pedir sim o teu like se tu tá gostando desse tipo de vídeo, porque isso é uma resposta sim pra mim, saber quais tipos de vídeo eu trago aqui pro canal pra te ajudar a emagrecer e ter uma melhor qualidade de vida sem tirar o sabor daquilo que tu come. Em primeiríssimo lugar, que rufem os tambores, quem tá ocupando o topo do nosso ranking e é sim a melhor bebida proteica, o melhor desses shakes proteicos pra gente consumir, é o Piracanjuba Whey com 23 gramas de proteína. Isso porque ele não tem amido modificado, ele tem uma maior proporção de proteínas do que carboidrato na porção e ele também é adoçado com stevia, que é um adoçante natural. Tu já experimentou todos esses produtos? Eu confesso que o Piracanjuba Whey de caramelo ou doce de leite, mentira! O Piracanjuba Whey de pasta de amendoim, pra mim, Mariana, ele bem geladinho, ele tem gosto daquela calda de caramelo do McDonald's, sabe? Enfim, paladares, né, vão processar esse gosto de formas diferentes, mas pra mim, esse primeiríssimo lugar no sabor de pasta de amendoim, gente, gelado, meu Deus, parece que tô comendo sorvete do Mac, de verdade. Quais desses tu já consumia? Eu quero saber se tu vai mudar aí as tuas compras, né? Tu já experimentou todos esses, o que tu acha, enfim, quero conversar contigo, quero saber a tua opinião e eu espero ela aqui embaixo nos comentários. Mas calma que eu preciso te fazer um alerta nesse vídeo. Se tu chegou nesse vídeo, eu tenho certeza que já passou pela tua cabeça. Será que esse tipo de produto é mesmo saudável? Será que isso aqui vai me ajudar a emagrecer com uma maior facilidade? E eu preciso te dizer que sim, esse tipo de produto ele pode te ajudar a emagrecer, especialmente porque é uma forma da gente conseguir aumentar o nosso consumo proteico para ter mais saciedade e conseguir emagrecer com uma melhor qualidade de vida mais fácil, especialmente ali entre os lanches, né, lanches intermediários e quando a gente tá muito na correria que não dá tempo de preparar alguma coisa ou de ter uma opção boa, né, porque esse tipo de produto a gente encontra não só em supermercados, em mini mercados, mas hoje em dia a gente encontra até em farmácias, então é fácil da gente conseguir ter acesso a esse tipo de produto. Mas, porém, contudo, entretanto, esse produto, todos esses que eu falei, por mais que seja o primeiro lugar, eles são alimentos que a gente considera ultraprocessados.
ultraprocessados. E justamente por serem ultraprocessados, eles não devem fazer parte da base da nossa alimentação. Eu gosto sempre de indicar esses produtos para as minhas pacientes como um SOS, como um quebra-galho nos dias que as outras opções de lanches intermediários não são possíveis de serem feitas. O melhor de tudo ainda para substituir esses lanches, tu conseguir ter uma proteína, um whey protein, uma proteína de colágeno, uma proteína vegetal, um beef protein, enfim, um suplemento proteico em que tu possa diluir com um pouquinho de leite ou água ou fazer algumas receitinhas. Isso vai fazer com que tu consiga atingir a tua meta proteica, mas tendo uma melhor qualidade nutricional, tendo um lanche mais limpo. Então a gente tem esse cuidado todo. E se tu fica aí na dúvida de qual que é o melhor whey, qual que é o melhor tipo de suplemento proteico que tu aí, mulher, quer usar, eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui do lado para te ver, porque ali eu tô te explicando tudo sobre esse mundo da suplementação proteica. E não só nesse vídeo, mas aqui embaixo da descrição, os links das melhores proteínas que eu recomendo aqui para as minhas pacientes. E aí, se tu quiser, tu dá uma olhada, compra, testa, experimenta e tudo mais. Se tu gostou desse vídeo, eu te convido a cogitar te inscrever aqui no canal para ficar recebendo aí os próximos conteúdos. Deixa teu like e a gente se vê no próximo vídeo.